Meu nome é Fabiano Plottiger, venho do segmento da soldagem, ou seja, atuei um bom tempo na indústria, quando como soldador, posteriormente fiz os cursos de inspetor de solda, atuei como supervisor encarregado de solda, vindo até mesmo receber um convite da própria H-Soldas, né? H-Soldas na divisão de equipamentos. Hoje nós temos equipamentos espalhados a nível Brasil para atuar juntamente, né? Então foi um desafio, porque quem vem do mundo da solda, eu até costumo falar que o soldador é um eterno pensador. Então, basicamente, a gente baixa a máscara, pô, tu fica ali viajando. E de poucas Isso. palavras, né? Então, era um desafio porque para a área comercial, de solda para a área comercial, então você tem que quebrar alguns paradigmas. E um desses era justamente comunicação. E hoje, se deixar, eu falo mais do que falo bastante, como diz o outro. Então, na minha parte profissional, como mencionei, eu iniciei as atividades no setor metalúrgico, basicamente como todos iniciam, na parte de uma lixadeira de 9 polegadas, então, seja, pesando 50 e poucos quilos, vamos desistir. Não, e aí, no dia a dia, então, seja, treinando os processos de soldagem, né? Iniciei no processo TIC. Alguns intitulam que é o processo mais difícil. Eu, para mim, acho até um dos mais fáceis. Haja visto que demanda muito macetes e habilidades. Né? Mas é aquilo que eu falo: quando você quer alguma coisa, você alcança. Então, iniciei aí como soldador pelo processo TIG, posteriormente com o inspetor de solda. Hoje atuo pela empresa H-Soldas, como técnico de aplicação, demonstração, treinamento, a nível Brasil. E assim, tenho um orgulho, conheço muitas pessoas, principalmente no corpo a corpo, como o próprio Landrini falou, rede social a gente está aí se inserido recentemente, né? E com certeza a gente vai se ver outras oportunidades, num bate-papo e tal. Atualmente, então, eu atuo pela H-Soldas na parte de equipamentos, né? Linha inversora, desde a máquina para soldagem coletor do revestido, até fonte 1250 amperes. Pessoal, para quem não conhece o Fabiano, na verdade, assim, a turma já conhece, né? O Fabiano, apesar de ele não estar se expondo tanto nas redes sociais, mas ele é um cara que está, como ele falou, ele está muito no corpo a corpo. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala no nome Fabiano Plotger, todo mundo conhece. Pelo menos isso é o que eu sinto, tá, Fabiano? No dia a dia, assim, quando a gente Aí, está falando, que eu toco no seu nome, o pessoal não conheço. E outra, tá? rapaz, Muita gente conhece também desse contato justamente, tá? Corpo a corpo e de tipo, do cara. O Fabiano foi ele que fez a entrega técnica, ele que me ensinou. Esses dias mesmo eu conversando com um rapaz, ele dizendo, o cara é um crânio, ele fez uma entrega técnica aqui, ele não somente fez a entrega técnica, como ele também ele deu toda a instrução, ou seja, ele deixou a máquina bem redondinha para mim. Que isso é algo muito importante, Fabiano, que eu acho muito bacana, tá? Na H-Soldas, eu vejo a preocupação, né, dos irmãos, né, o César, o Sérgio, o Jean, o quanto eles têm essa preocupação de ter técnicos que realmente sabem mexer nos equipamentos, que sabem mostrar como é, ou seja, tirar tudo que aquele equipamento sabe, ele pode entregar. Eu já tive, por exemplo, na época que eu trabalhava no Senai, eu tive alguns problemas do tipo eu ter máquinas que davam problemas e o técnico chegava, o próprio técnico não sabia mexer no equipamento. Eu ficava, como assim, né? O cara vem para me dar um suporte e eu tenho que estar ensinando o cara porque ele não sabe disso aqui. Então, aí assim, ficava assustado. cara, eu digo a você que não foi nenhum nem dois, não. Foram vários, tá? E assim, eu ficava. E olha que, tipo assim, ó, eu vejo, tipo, se tratando, apesar de o Lucas Landrini conhecer sobre máquina e processo, de vez em quando eu estou ligando para você, porque de uma máquina para outra tem algumas particularidades. E o cara trabalha somente com aquela máquina e não saber, sabe, entregar o que a máquina tem. Então, assim, eu bato palma para todos, né? A gente vê o nível de qualificação que você, o Luiz, o Gabriel, né? Toda a turma que está com você aí, né? Faz nesse momento de entrega técnica. Então, assim, eu acho que esse é o reconhecimento, né? Eu agora entrando no time, estou novato aí, mas estou entrando agora aqui pelas redes sociais. Então, eu vejo o quanto eles têm essa cobrança do nível técnico que realmente a equipe precisa ter.
Até o Rodrigo Mendonça falou aí agora, ó, Fabiano dorme dentro das máquinas. Conhece muito. Rapaz, eu menciono assim, ó, Landrini, para mim é gratificante porque é algo que a gente presencia no dia a dia, né? Então a gente vê aquela necessidade que tinha lá atrás, quando atuava no segmento de soldagem, quando eu falo soldando mesmo no dia a dia, né? Então quando vinha equipamentos com mais recursos, mais funções, ou seja, tu levava o manual para casa, vou ler o manual e tal. Quando existe uma empresa séria, idônea, que tem essa ferramenta que a gente cita, então toda uma equipe técnica disponibilizada para atendimento ao cliente acaba fazendo toda a diferença. Por quê? O cliente ele compra um produto com a ideia de comprar uma solução. Porém, se você não tiver todas as informações de ajuste, parametrização de equipamento de solda, muitas das vezes você fica frustrado achando que você fez um investimento de uma forma errada. E o que na verdade acaba faltando era uma entrega técnica, uma explicação, função, para que serve um modo pulsado, para que serve um ajuste de indutância, controle de indutância, quando se fala de processo MIG-MAG, por muitas das vezes que se pareça tão simples, mas faz toda a diferença no dia a dia. Então, assim, ó, aquilo que você citou, pô, outro dia, Fabiano, tinha um soldador, falou, Fabiano fez uma entrega técnica, foi bacana aqui, não falou só da máquina, mas deu alguns macetes da soldagem. Eu falo assim, ó, sem demagogia nenhuma, sem dizer, pô, eu sou o cara, pelo contrário, no mundo da solda a gente aprende todo dia, isso é uma felicidade muito grande. É aquilo, pô, você trabalha pelo valor que você ganha, sim, mas principalmente, quando você faz aquilo que você gosta, faz toda a diferença. Isso é espontâneo, isso é natural. Ah, pô, vou perder mais 10 minutos? Não, eu vou ganhar 10 minutos. Porque um cliente satisfeito, um cliente contente, vale mais do que qualquer outra coisa. Verdade. E assim, pessoal, o que o Fabiano acabou de falar, né, sobre como utilizar um pulsado, né, ajustar uma indutância, isso aí a gente vai estar falando, tá, na live de hoje. Então, para vocês que realmente têm dúvidas, tá, fica nessa live, tá? Segura, porque a gente ainda vai começar a entrar agora no tema, tá? A gente vai estar falando tudo isso e muito mais. Vocês vão poder estar perguntando. Pergunta, aproveita o Fabiano para estar perguntando aí, que esse cara é um monstro, tá? Então, ajuda... Só não pode fazer pergunta muito difícil. Não, para você não tem pergunta difícil não, cara. A gente vai juntos aqui, vamos tentar trazer um conteúdo assim muito especial para vocês, tá? No dia do soldador, eu disse, Fabiano, a gente tem que trazer um tema que realmente a turma busca muito. E eu tenho recebido muito esse questionamento. Landrini, e na MIG eu posso fazer isso? Landrini, será que eu posso substituir esse processo que eu estou utilizando aqui? Né? Esse tipo de aplicação aqui que eu faço na TIG na MIG, é possível? Então, isso a gente vai estar falando em nossa live de hoje, tá? Então, não somente a gente vai estar falando, como vocês podem estar perguntando. Aproveitem realmente para ajudar, né? Eu vou estar aqui um pouco com a minha experiência, o Fabiano com a dele, e a gente vai estar tentando responder a todos. Para começar, Fabiano, eu vou até puxar a primeira pergunta aqui. Eu fiz questão de colocar lá em destaque, né? TIG versus MIG. Por que isso? Eu recebo muito comentário do TIG. Landrini, eu vejo você solda muito MIG aí na sua empresa, você dá treinamentos de MIG. Cara, eu faço muito solda TIG nesse tipo de aplicação. Eu poderia fazer isso na MIG, né? Eu poderia fazer isso na TIG e tal. Cara, eu queria saber de você, né? Qual é o processo, por exemplo, que o Fabiano acha mais fácil, ou até que tem, digamos assim, Lucas, eu prefiro trabalhar TIG ou MIG. Qual é o melhor do seu gosto, digamos assim, que você hoje você prefere? Só para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. É um tema bastante bacana, assim, e eu vejo muito importante, porque a aplicação de processo TIG, aplicação do processo MIG-MAG. Então, o que vai determinar, o determinante para isso vai ser espessura da peça a ser soldada, liga do material a ser soldado. Então, isso é fundamental para estar indicando o processo. Inclusive, aproveitando, hoje quando a gente faz visita clientes novos, o cliente tem uma necessidade, eu preciso soldar um perfil em alumínio com espessura de 1 milímetro. Fabiano, posso utilizar aqui um processo MIG-MAG? Porque eu vejo vantagem no processo MIG, no caso do alumínio, metal inerte gás, haja visto pela velocidade de soldagem. Então eu tenho uma produção, eu preciso aumentar a minha demanda, minha produtividade, posso estar utilizando um processo MIG?
O que vai ser determinante para escolher o processo é justamente a liga ser soldada e a espessura em si. O que acontece? Muitas das vezes, o cliente acaba também adquirindo equipamentos com a ideia que isso vai resolver o problema. Mas esse equipamento, ele não tem os recursos necessários para soldagem de determinadas ligas e determinadas espessuras. Então, determinante para indicar se será processo TIG ou processo MIG vai ser realmente a espessura do material a ser soldado e a liga. Sim, sim. Inclusive, tem muita gente que me pergunta, Lucas, eu posso soldar tal material para soldagem com a MIG? Eu sempre falo isso, tá? Vou dar um exemplo do cabeçote, né? O pessoal pergunta muito, por exemplo, como eu estou fazendo muito evento sobre TIG e alumínio, eles me perguntam, Lucas, eu posso utilizar o MIG e alumínio no cabeçote? Eu até já adiantei isso em uma outra live, que é possível. Inclusive, a gente vai estar fazendo isso em outro momento. Eu fiz um evento mostrando a gente fazendo a recuperação de um cabeçote com o processo TIG e a gente quer fazer um com MIG também. Legal. E assim, a minha intenção de mostrar que é possível, é porque assim, ó, quando a gente fala, por exemplo, o Fabiano acabou de falar sobre a questão da escolha do processo de acordo com o material. Um cabeçote, ele é um bloco maciço, né? Ele é um bloco que normalmente é por isso que a gente não pode estar trabalhando com uma máquina de 200 amperes para soldar a cabeçote em retífica. Você precisa de uma corrente alta. Então, na MIG, a gente consegue elevar, digamos assim, você trabalhar com materiais de média e grandes espessuras, sem ter, digamos assim, tanta dificuldade como a gente às vezes tem no processo TIG. A Landrini tem suas particularidades, né? Inclusive, a gente vai estar fazendo um evento justamente mostrando sobre isso. Mas eu estou dando um exemplo, né? Mas materiais em geral, quando a gente trabalha a parte do processo MIG, sempre pensando no processo e espessura do material. Até porque, eu vou trabalhar uma chapa de 1 milímetro. Aí você quer colocar MIG, cara, é difícil até trabalhar nessas condições, porque, primeiro, a gente para trabalhar MIG, a gente tem que ter uma máquina de preferência, né, Fabiano? Uma máquina que ela tenha o pulsado ou um duplo pulsado. Não é toda máquina, a gente vai até falar sobre isso. E, além disso, tem a questão também que, às vezes, a máquina ela em si, vai ser difícil você ajustar um parâmetro para trabalhar com aquela espessura. Já o processo TIG, não. Eu falo nem somente no alumínio, né? Quando se fala em material de pequena espessura, a gente já pensa no processo TIG. Ele é um processo que ele é muito mais eficiente de trabalhar em pequenas espessuras. Então, muito nessa pegada, né, Fabiano? Cara, é assim... Eu acho que... Pode falar. Pode falar. Isso é muito bacana e assim, ó, e é um tema que nós vemos no dia a dia, uma necessidade considerável, né, para quem dimensiona equipamento, né, como você citou anteriormente, nós pela H-Soldas, a nossa filosofia não é vender produto, é vender solução, ou seja, não é a ideia de vender o mais caro, mas sim vender o que atende à necessidade do cliente. É aquela questão, você pergunta onde dói, e você vai ofertar o remédio necessário para sanar essa dor. A mesma coisa na questão de equipamentos de solda. Já teve a oportunidade de o cliente falar para mim assim, pô, eu quero soldar uma chapa aqui de 0,5 em aço inoxidável, mas eu quero uma MIG. Qual a melhor MIG que vocês têm? Eu cito para ele, nós temos MIG pulsado, é excelente equipamento, mas para essa situação, no caso dessa espessura, esquece, vai ter que ser o processo TIG. Ah, mas eu vi uma situação assim, assim, assado. Por arco elétrico, o processo mais indicado para espessuras de 1 milímetro para baixo é o processo TIG. Exatamente. Então, essa questão da espessura, né? É o que normalmente a gente toma como parâmetro. Porque, por exemplo, o TIG, eu posso trabalhar de maiores espessuras? Também posso. Tá? Mas quando você entra naquele jogo do tipo, cara, beleza, eu posso trabalhar com processo TIG. Mas aí, vamos lá, eu vou ter produtividade, né? Como é que vai ser, por exemplo, a questão de energia de soldagem no material, né? Questão de aporte térmico, que eu tenho falado muito esses dias. Então, assim, quando a gente trabalha com um processo que ele dá rapidez, né? Se você tem um processo que ele tem rapidez na soldagem, você acaba diminuindo essa energia de soldagem do material. Então, às vezes até, por exemplo, cara, eu tenho um processo, eu tenho um equipamento aqui que eu faço uma peça e ela acaba, assim, ela me atende a solda, mas ela acaba deformando muito.
de repente o processo MIG seja uma boa solução para que você possa estar tirando um pouco essa questão de empenamento, que afinal você tem funções como pulsado, duplo pulsado, que acaba ajudando muito nessa questão não somente da transferência, como também o controle de calor do material, né? Perfeito. Até aproveitando, então, ou seja, a gente tem muito case de sucesso, né, junto a cliente, que utilizava, exemplificando, quando a gente fala em aços inoxidáveis, 90, 95% acaba utilizando o processo TIG, ou seja, o processo mais utilizado, uma vez que te produz um excelente acabamento nos cordões de solda, soldas sanitárias e assim por diante. Mas algumas situações a gente conseguiu sim no cliente, está inserindo o processo MIG pulsado em substituição ao processo TIG. Aí a pergunta que vem, pô Fabiano, então quer dizer que eu vou conseguir na minha cadeia produtiva eliminando totalmente o processo TIG e inserindo o processo MIG? Não. Ou seja, mas algumas dessas situações você vai sim conseguir inserir o processo MIG pulsado para a soldagem das ligas de aço inoxidável, com uma velocidade consideravelmente maior, em alguns casos 3 vezes mais rápido. Eu fiz um trabalho há um tempo atrás, até foi num cliente, um fabricante de tanques em aço inoxidável no Rio Grande do Sul, na soldagem de serpentina. Quando se fala em serpentina, então logo vem à cabeça, pô, é processo TIG, chapa de 1.2. A gente conseguiu se inserir o processo MIG pulsado, a qualidade do cordão de solda ficou excelente, o empenamento reduziu consideravelmente, com a vantagem, velocidade na execução do cordão de solda. Foi feito 1 metro de cordão de solda, no processo MIG ele deu mais do que 3 vezes mais de velocidade. Então, ou seja, há casos e casos. Aquilo que eu falo, a ideia é de se vender solução. É verdade. E o interessante é que a soldagem, né, Fabiana, a gente está sempre aprendendo. Eu sou um tipo do cara que, assim, tem gente que diz, Lucas, na soldagem a gente não pode fazer isso. Na soldagem a gente não pode fazer aquilo. Cara, eu não sei. Hoje em dia, quando alguém me diz, olha, fulano de tal faz um procedimento assim, assim, assado. Lucas, você acha que isso é possível? Cara, se ele me mostrar que é possível, eu não tenho como... Hoje a solda está assim. Hoje Questionar. Há um tempo atrás, ninguém pensava que você pudesse soldar, por exemplo, chapa fina, né? Com um processo de soldagem de alumínio. Né? E hoje você consegue fazer, como você bem falou. Então, eu já vi, até um tempo atrás, não se soldava, por exemplo, raiz na descendente com o processo de MAW. Hoje em dia, né, com a tecnologia que tem, você já consegue ver isso. Então, assim, eu até hoje, por exemplo, quando eu vou fazer uma raiz na MAG, eu faço o quê? Né? No curto-circuito normal. A gente faz na ascendente. Só que, assim, hoje já tem gente fazendo, mesmo no curto-circuito normal, né, sem ser o controlado, na descendente também. E aí o cara disse, rapaz, mas está errado isso. Peraí, mas está errado por quê? O cara, de repente, fez um corpo de prova ali, né, usou na descendente, ele ensaiou, ele testou, foi aprovado porque alguém disse que não podia na descendente. Então, assim, hoje eu estou de um jeito, cara, que, tipo assim, o cara disse, o fulano e tal fez um procedimento assim, assim, assado, que até então era desconhecido. Cara, eu quero conhecer, eu quero ver se realmente esse negócio está sendo bem feito. Claro, pode ser que e o importante, Landrini, eu vejo assim, a gente que está no dia a dia, no campo, né? Eu costumo falar, então, vamos fazer um treinamento. Na semana passada eu estava na região de Recife, Alagoas, e até a oportunidade de estar lá no Parque Fabril, né, na Jeep, realizando um treinamento justamente em processo TIG. Processo TIG para soldagem de matriz, recuperação de molde, né? E, por incrível que pareça, você vai e a gente pensa o seguinte, pô, eu sei tudo. Não, a gente aprende todo dia. Então, é um aprendizado contínuo. Essa troca de informação, eu até costumo falar, pô, é um treinamento? Não, é uma troca de informação. Eu mais aprendo, né, do que passo alguma coisa. Então, isso que é gratificante, é o que você falou. A gente não pode simplesmente, o que eu falo está certo ou o que eu penso está certo. No dia a dia, no segmento de soldagem, é um aprendizado contínuo. Então, a gente aprende com a equipe de solda. Isso que é o bacana, a gente interage em si. Então, aqui eu falei, fazendo o treinamento e aprendendo com o pessoal, trocando informação. Aí entra na questão processo TIG, tungstênio inerte gás,
muitas das vezes o pessoal, pô, solda muito bem, por que que a tocha TIG tem que ficar num polo negativo, por que não no polo positivo? Ah, Fabiano, eu escutei inclusive de um determinado soldador, solda há muitos anos e muito bem, eu tenho uma dificuldade quando eu vou executar ponteamentos no processo TIG, faço 10 pontos e no 11º a máquina tende a falhar. O que é isso? É um defeito de equipamento? E aí a gente relaciona o seguinte, você vai fazer um ponteamento, é extremamente importante que o pós-gás não esteja muito elevado. Caso contrário, você tem um resfriamento brusco no eletrodo de tungstênio, ele acaba ficando acinzentado, e muitas das vezes o soldador tem que encostar o tungstênio na peça para uma nova abertura de arco. Então, ou seja, tudo isso são detalhes do processo, é o dia a dia que, é aquilo que eu falo, a teoria é interessante, importante, muito. Só que a teoria sem a prática é a mesma coisa que tentar matar a fome lendo cardápio. Segundo Agora, você ter a teoria e a prática... diz que é verbalismo, né? Teoria sem, Sim. teoria sem a prática é verbalismo. E a prática sem a teoria é ativismo. Palavras do nosso amigo Fernando Corrêa. Conhece muito. É um dinossauro da solda. Fabiano, falando em máquinas, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a máquina adequada para a gente soldar alumínio, tanto no processo TIG quanto no processo MIG. Porque o pessoal diz, Lucas, eu tenho essa máquina aqui TIG, ela solda alumínio? Essa máquina MIG que eu tenho aqui na minha oficina, Landrini, solda alumínio? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco tanto sobre a TIG quanto a MIG, né? Quais são as máquinas adequadas para se trabalhar com o processo de soldagem TIG e MIG para alumínio? Vamos lá, então. Vamos tentar ser breve, né? Porque a gente vai se empolgando no processo de soldagem num todo, é aquilo que eu falo, né? A gente vive isso está no sangue, tu dorme, sonha com solda, acorda, assim por diante. Mas, sendo resumidamente, o importante é destacar, preciso fazer aquisição de um equipamento para processo de soldagem TIG. O que vai ser determinante é o material que vai ser soldado. Exemplo, se eu quero soldar ligas de alumínio, né, necessariamente eu vou ter que fazer aquisição de um equipamento processo TIG ACDC, corrente alternada para soldagem de alumínio e suas ligas, e corrente contínua para soldagem de metais ferrosos e ligados, dentre eles carbono, inox, titânio, cobre, latão, assim por diante. Teve uma oportunidade, rapidamente também falando, que um cliente ele acabou adquirindo um equipamento TIG-DC, ou seja, para soldagem de carbono, de inox, geralmente são equipamentos mais portáteis, né? Até pelo tamanho dá para identificar o que é possível fazer com o equipamento e na descrição ficha técnica do mesmo. E segundo o vendedor que vendeu para ele, não cabe a nós estar citando o nome de empresas, né? É aquilo que eu falo, a gente não fala do concorrente, a gente fala dos diferenciais. Infelizmente, foi ofertado para ele uma TIG-DC com a ideia de que era possível soldar alumínio. Beleza, ele soldou carbono, soldou alguma coisa de inox. Quando foi fazer a aplicação nas ligas de alumínio, não conseguiu, não obteve êxito. Lógico, a gente vê alguns vídeos na internet, aí fala, usa um tungstênio com diâmetro maior, faz uma inversão de polaridade que você vai conseguir soldar. Existe uma diferença entre fazer uma abrasagem e uma solda, onde você vai ter uma fusão, uma penetração, né? Ou uma qualidade que realmente se deseja. Então, para se ter a qualidade desejada na soldagem das ligas de alumínio, necessário se faz comprar, adquirir um equipamento TIG ACDC, de preferência H-soldas, que daí eu consigo ganhar uma beirada. Brincadeira à parte, mas respondendo à pergunta, processo TIG, necessário é a CDC para soldagem das ligas de alumínio. Agora, falando sobre o processo MIG-MAG, ou seja, principalmente se fala em alumínio, nós estamos falando em processo MIG, metal inerte gás. Qual o equipamento que eu consigo utilizar na soldagem das ligas de alumínio? Exemplo, nós temos a linha de inversora, desde a inversora MIG 225, que ela não tem pulsado, não tem recurso de pulsado, que seria um grande diferencial para soldagem com qualidade e acabamento nas ligas de alumínio. É possível soldar com esse equipamento alumínio? É possível. Porém, o que vai determinar se você pode utilizar esse equipamento ou não é a qualidade necessária e a espessura. Em equipamentos que não possuem, estamos falando de processo MIG, modo de transferência pulsado,
você fica limitado à soldagem de espessuras mais grossas, ou seja, algo de 3, 4 milímetros para cima, e também limitado ao fator de trabalho da máquina. Isso também é muito importante. Senão daqui a pouco o pessoal, pô, eu tenho uma MIG lá, eu vou fazer algumas alterações e agora posso soldar qualquer espessura de alumínio de 4 milímetros para cima. Não, fator de trabalho. Outro dia, inclusive, o Landrini estava fazendo uma live justamente sobre isso. É quanto você, pela norma NEMA, obrigatoriamente, né, você tem que ter etiqueta lá, quanto você consegue trabalhar com equipamento sem ele superaquecer e perder desempenho. Então, ou seja, é possível trabalhar com uma MIG sem ser pulsado no alumínio? Sim. O que vai determinar é a qualidade que você necessita. Na condição de MIG pulsado e duplo pulsado, aí nós temos uma diferença considerável. Eu falo que assim, existe também uma certa dificuldade, muitas das vezes o pessoal, quando fala em alumínio, pensa só em processo TIG. O acabamento, aquela escaminha e tal. Pô, eu consigo fazer isso na MIG? Sim. Se o equipamento for pulsado e duplo pulsado, você consegue ter um acabamento muito próximo ao processo TIG. Claro, a espessura vai ser determinante. Eu já fiz aplicações, quando eu falo eu, a nossa equipe da H-Soldas seria eu, Luiz Carlos Neves, que também está participando, Gabriel. Então, ou seja, a gente já fez várias aplicações aí a nível Brasil, soldando o processo MIG pulsado e duplo pulsado com acabamento que, se você não olhar o equipamento, você acha que foi feito com processo TIG. Pô, espessuras finas, sim. Já fiz aplicação em espessura de 1,5, 2 milímetros. Em alguns casos, inclusive pessoal que fabrica parte de bote e tal, chapa de 1,2. Lógico que é recurso do equipamento e habilidade do soldador. Exatamente. E aí tem outros detalhes, quando a gente fala aí do comprimento da tocha, a guia onde vai passar o arame, as roldanas e assim por diante. Qualidade do arame também, né? Isso influencia diretamente. Quando se fala em alumínio, Landrini, você conhece melhor do que eu, né? Eu até fico lisonjeado pelo convite, mas assim, tudo aquilo que eu estou falando aqui você sabe tanto quanto, certo? Mas é uma troca de informação e de experiências, né? Mas a qualidade do consumível, quando se fala em soldagem de alumínio, é muito importante. Não deixando também de considerar a qualidade do gás que está sendo utilizado. Com certeza você, como outras pessoas que estão no grupo, já se depararam com situações onde pensam, pô, a máquina não está legal, o que está acontecendo, e foi verificar, era consumível, né? No caso do alumínio, ou até mesmo gás. Essa parte de consumível é bastante complicado, porque existe fabricantes e fabricantes. Eu, inclusive, foi nessa semana, eu estive em um cliente, o cliente relatou, Fabiano, eu estou com umas descontinuidades e tal, vem aqui para a gente dar uma olhada mais de perto, pô, o soldador fazendo soldagem muito bacana e tal, e lá não era alumínio, era ligas de aço carbono, soldagem de caldeira. Pô, o soldador de caldeira, né, tem uma habilidade muito boa, porque solda em várias posições e assim por diante. E realmente, ele tinha uma descontinuidade considerável. E fui verificar se tratava do consumível. Ou seja, ele estava com um equipamento de 600 amperes, equipamento sobrando potência, porém, o arame de baixa qualidade. Ele acabava entrelaçando entre as espiras do próprio arame, travando, ocasionando travamento, e uma diferença, inclusive, na bitola do arame, na seção da bitola. Então, ora, 1 milímetro, 0,9, e aí, consequentemente, acabava refletindo no cordão de solda. A gente fez a substituição pelo um arame, que inclusive eu acabei levando comigo, e funcionou 100%. Cara, eu quando eu fui até Blumenau conhecer, né, os equipamentos da H-Soldas, eu fiz um teste lá com as máquinas, né? O Luiz na época me recebeu, e o que eu fiquei assim impactado foi com a qualidade do arame. Eu já trabalhei com algumas marcas, né? E a qualidade assim visual é como você falou, às vezes a máquina está bem ajustada e o arame ele de boa qualidade, você consegue acabamentos que é muito difícil, até mesmo a gente que trabalha com o processo, identificar se aquilo é TIG ou é MIG, porque a escama ela fica muito bem desenhada. E outras, às vezes o soldador, dependendo da prática dele, ele pode deixar uma escama muito parecida com a da MIG, né?
Então, eu me surpreendi porque quando terminava o cordão de solda ali, você não via aquela solda preta, né, ao redor ali, né, com contaminações que, de fato, às vezes você tem gente que, mesmo com um arame bom, o cara não faz uma limpeza adequada, ou de repente não tem os cuidados adequados, ou um parâmetro que não ajuda, mas o arame, ele sendo muito bom, ele facilita muito. Às vezes você pega também um arame muito, ou seja, uma peça muito limpa, mas o arame ele não é de boa qualidade e ele não transfere isso para a soldagem também. Então, eu fiquei muito impactado com a qualidade do arame que vocês utilizam também. Isso é bastante importante, Lucas, porque a gente vê no dia a dia, inclusive soldadores com ótimas habilidades, ah, tocando agora, inclusive o próprio seu José Elpidio Rames, fundador da H-Soldas, utilizava muito essa frase. O equipamento MIG-MAG é como um instrumento musical, ele tem que estar bem afinado. Ou seja, quando a gente fala bem afinado, é parametrização do equipamento, qualidade do consumível, a tocha, o guia, né? E a pecinha que a gente fala que é o soldador. Então, a junção de tudo isso, bem afinado, vai conseguir ter um excelente acabamento nos cordões de solda, uma facilidade na execução da soldagem, porque, infelizmente, a questão do consumível de baixa qualidade, muitas das vezes, é aquilo que eu falo. Pô, paguei mais barato, mas esse mais barato pode sair mais caro. Então, você tem que comprar custo-benefício. Aquilo que vai fazer com que a sua produção não tenha interrupção. Imagina você fabricando aí um equipamento bastante complexo, e aí, como o pessoal fala, acabou caindo uma solda, ter que fazer toda a remoção, principalmente quando fala em algumas ligas especiais, retrabalhar em cima de alumínio, você conhece muito bem, é muito mais difícil do que retrabalhar em qualquer outro material, porque dependendo do abrasivo que você entra em cima dessa liga, que são ligas especiais, você acaba contaminando. Então, por isso que, na hora de fazer a aquisição do consumível, não adianta eu ter um equipamento de ponta e um consumível de baixa qualidade. Ou seja, eu tenho soldador muito bom, eu tenho um equipamento excelente, mas o meu consumível é de baixa qualidade. Eu não vou conseguir extrair um cordão de solda excelente, eu não vou conseguir produzir um equipamento com qualidade idêntica ao soldador e ao equipamento. Complementando aí, o nosso amigo Júnior da Até. Soldap também está presente aí, está dando um alô aí. Live chique. Tamo junto, turma. Esse cara aí é irmão Rapaz, nosso aí. esse conhece tudo e mais um pouco. E esse Ainda bem. cara, eu vou dizer a você, esse cara foi um dos caras assim, que foram determinantes para me dizer, cara, eu preciso entrar em contato com o pessoal da H-Soldas. Sabe, de dizer, ele falou tão bem da empresa, ele falou tão bem dos profissionais e dos equipamentos, que foi um dos caras que diz, Landrini, vai sem medo, entendeu? E hoje é um cara que, tipo assim, até hoje ele me dá dicas, então nos ajuda pra caramba também na área aí. Fernando, a gente estava falando sobre máquina, sobre processo, né? TIG e MIG. Né? E aí o pessoal pode pensar, vocês estão falando tão bem de MIG, cara. Será que então a TIG ela vai chegar um momento que ela vai ficar em desuso? Não é isso, tá, pessoal? Eu acho que o mundo da soldagem precisa dos dois processos. O processo TIG ele vai ter algumas limitações, como o processo MIG também. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma junta em quina, tá? Uma junta em quina numa chapa de 2 ou 3 milímetros. Para você achar um parâmetro de soldagem que você solde bem numa junta como essa, o cara tem que ter muita experiência. Então, assim, já no processo TIG, aí você já solda de boa, tá? Da mesma forma, no processo, você vai pegar, por exemplo, uma chapa de 1 polegada no alumínio, você já vai apanhar para caramba ali, né? Se você for soldar com processo TIG. Então, ambas se complementam. Não somente isso, como você precisa também ter entendimento dos parâmetros de soldagem. Que aí eu queria que você entrasse um pouco agora, o Fabiano, nessa questão dos parâmetros onde a gente ajusta o pulsado na máquina. Landrini, pulsado. Pulsado no processo TIG, pulsado no processo MIG. Até para o pessoal entender, às vezes eu vejo o pessoal ficar um pouco confuso com a questão do pulsado. Lucas, eu escutei já você falar sobre duplo pulsado, como é diferente. E às vezes eu vejo lá que ela está pulsando. Eu achava que aquilo ali era um pulsado. No alumínio a gente
fala dessa forma, né? Então, assim, só para você falar um pouco sobre esses parâmetros, o que é o pulsado e por que a gente utiliza esse pulsado na soldagem de alumínio. Vamos lá, então. Dando uma ênfase em ambos os processos, tanto o processo TIG como o processo MIG, correto? Sim. Então, beleza. Iniciando pelo processo TIG. É comum, muitas das vezes, a gente comercializar o equipamento que já possui o recurso pulsado. Exemplo, um cliente comprou uma TIG 200P digital H-soldas, um equipamento que possui o recurso pulsado, e aí de máquina para máquinas existem algumas diferenças na parametrização desse pulsado. Tem alguns modelos de equipamento no mercado onde o pulsado dele é fixo, ou seja, o operador tem que se adequar ao equipamento. Quando a gente fala em pulsado, nós estamos falando, dando uma simbologia simplificada. Imagina que eu ajustei o equipamento em 80 amperes. Opa, não estando no pulsado, ele vai ser 80 amperes continuamente. Mas o calor que dissipou na peça, se o soldador não aumentar a velocidade de deslocamento da tocha, o final do cordão fica totalmente diferente do início. Quando o equipamento tem o recurso pulsado, ele possibilita você manter a mesma velocidade com o acabamento uniforme do início ao final. Porém, quando o equipamento tem o pulsado fixo, você fica limitado, ou seja, ele vai ter sim uma corrente que a gente chama de pico, que é uma corrente mais alta para fusão, e uma corrente de base que é para resfriamento, porém definida pelo fabricante. Imaginamos o seguinte, 80 amperes na corrente de pico e pré-fixado 40 na base. Então ele vai pulsar 80-40, 80-40, aquece e resfria. Nada mais que isso. E aí a frequência também acaba sendo fixa, que seria a velocidade da pulsação, tendo muitas das vezes uma pulsação bastante rápida e uma pulsação lenta. Fixou nisso e acabou. Tem equipamentos no mercado, exemplo da TIG 200P digital H-soldas, 250P, que o pulsado é possível se adequar à necessidade do soldador. De que forma? Você consegue ajustar a corrente de base, que corresponde à corrente de resfriamento. Então, de 10 a 90%. 10 a 90% do quê? Do que você está ajustando numa corrente de pico. Exemplo, ajustei em 80 amperes na corrente de pico, eu consigo definir para 8 amperes na corrente de base. Opa, isso possibilita fazer a soldagem de espessuras mais finas. Possibilita você ter uma estética no cordão diferenciada. E, inclusive, além de ajustar a corrente de base, que não é fixa, você consegue ajustar a largura do pulsado, determinando quanto tempo vai ficar na corrente alta e quanto vai ficar na baixa, e também, por fim, ajustando a frequência de pulsação. Logo que, quanto maior a frequência, menor seria o aporte térmico. Então, exemplo, eu tenho uma máquina que vai a 200 Hz. Se eu definir em 200 Hz, se você perceber, a largura da coluna do arco, exemplo, fazendo um caldeamento ou chamado de solda autógena, você consegue ter essa percepção. Com a mesma corrente, 40 base, 80 pico, a largura, vamos dizer que a gente definisse como 50% e a frequência em 200. Você vai perceber como diminui consideravelmente a ZTA, zona termicamente afetada. E a gente sempre fala e orienta para o soldador, pô, se você quiser soldar espessura extremamente fina, frequência tem que ser mais alta, ou seja, a frequência em hertz. Quanto que ela vai alternar entre corrente de pico e de base, certo? Eu quero fazer agora um desenho, o pessoal fala, a solda moeda, então vai ficar uma escama um pouco mais espaçada, eu diminuo essa frequência. Então, ou seja, no processo TIG, é um diferencial considerável quando se tem equipamentos com recurso pulsado, porque muitas soldas, por mais habilidoso que seja o soldador, você vai encontrar uma dificuldade em execução quando não se tem o recurso pulsado. Vou fazer uma solda de tubulação, muitos soldadores, solda tubo AD, lógico, vai ser determinado pela espessura também. A vantagem do pulsado no processo TIG está especificamente para soldagem de chapas finas, ou quando eu preciso fazer uma diferença no cordão de solda. Beleza? Vamos para o MIG. O tempo está corrido. Então,
Agora, na questão processo MIG-MAG, falando de ligas especiais ou alumínio, aço inoxidável, faz toda a diferença. Um equipamento que não tem pulsado para um que tenha pulsado. Exemplo, vou soldar aqui uma chapa aí, de 2 milímetros em alumínio. Posso fazer uma MIG sem pulsado? Vou conseguir executar o cordão? Sim. O que vai ser um inconveniente? Geração de respingo considerável, fusão sem direcionamento, então você vai perceber que uma hora vai ter uma fusão mais de um lado, menos do outro. E o MIG pulsado? Você consegue produzir um cordão de solda com acabamento muito próximo ao processo TIG, em alguns casos, dependendo da espessura, similar, com a vantagem de velocidade, sem a solda ficar escurecida, que a gente fala, né, que é uma inconveniência quando não se tem o pulsado ou duplo pulsado. No aço inox, pode falar. Com relação à questão do pulso, né? Isso é uma coisa muito importante que o pessoal não tem conhecimento às vezes, Fabiano. Com relação ao quanto a gente consegue reduzir na quantidade de respingo, né? No acabamento de solda, seja em aço carbono, inox, alumínio, a gente consegue ter uma melhoria, ou seja, não é somente no aspecto visual, né? Mas e sim na questão também do quanto você consegue evitar o desperdício de material, né? Ali no seu dia a dia, na soldagem, seja do alumínio ou qualquer material. Então, é algo a se destacar também, né? E isso acaba sendo um diferencial. Exemplo, quando a gente fala em aço inoxidável, 95% da demanda, processo TIG. Por que o pessoal acaba não utilizando o processo MIG-MAG? Haja visto índice de respingos. Quando eu tenho uma liga de aço carbono, até o soldador fala, aqui dá um respingo menor, é fácil de remover, mas no aço inox, rapaz, cruel. É complicado. E depois, assim, imagina agora que eu tenho uma peça polida ou escovada com uma geração de respingo considerável. Como que você faz essa recuperação? Vai ter que fazer todo um retrabalho em cima. Aí o pessoal faz o quê? Não vou usar processo MIG-MAG porque não funciona, assim por diante. Exatamente. Se faz a aquisição do equipamento pulsado, você consegue também, mais uma vez, dependendo da espessura, produzir uma qualidade de solda muito similar ao processo TIG, praticamente com isenção total de respingos. Ou seja, o modo de transferência é diferente. O meu arame ele não está batendo na peça. A gente faz até uma analogia do arco pulsado no processo MIG. Ele é muito similar, ele tem uma similaridade no modo de transferência como o arco spray. Aí o pessoal fala, mas arco spray ele se limita à soldagem de grandes espessuras, haja visto que eu preciso trabalhar com uma energia maior, a gota vai se desprender em várias partículas, como um spray, e o arame não encosta na peça, por isso não gera o respingo. O arco pulsado, já há muito tempo, está inserido no mercado, né, cada vez mais tendo procura por ele no processo MIG, inox, alumínio, justamente por esses benefícios. Possibilitar uma soldagem com isenção, pode-se dizer, total de respingos. E é muito bacana, além do pessoal falar, esse barulhinho aí eu acho legal, olha a abelhinha fazendo barulho e tal. Além do barulho, vamos dizer que é bacana, né? Alguns soldadores gostam, o acabamento, a qualidade no cordão de solda, a penetração, que imagina a possibilidade de você ter falha diminui consideravelmente, possibilita soldar espessuras mais finas, com menor aporte térmico. Então, assim, tem muita vantagem na utilização do processo MIG pulsado e duplo pulsado. É lógico que, numa outra oportunidade, a gente pode explorar mais essa questão, porque se for falar nesses detalhes de MIG pulsado, daqui a pouco a gente fica uma hora falando só sobre isso, e ainda falta tempo. Se juntar a experiência do dia a dia, né, Fabiano? Não falta coisa para falar. Fabiano, cara, assim, hoje a live é toda do Fabiano, eu tentei deixar ele falar ao máximo, porque esse cara, ele tem muito conteúdo, pessoal. Vocês não têm noção do conteúdo que ele tem. E eu já disse a ele, você precisa fazer uma rede social, cara, para compartilhar isso aí. E ainda mais que eu, no dia a dia, eu estou falando muito sobre solda de alumínio, falo muito aqui. E eu acho que, tipo assim, é bom a gente escutar de um outro profissional. Tem muita gente que está aqui na live que já está acostumado de me escutar falar sobre alumínio.
Então, é bom ter, né, mais experiência, né? As experiências que você tem é diferente das minhas. E assim a gente vai compartilhando. Então, cara, foi uma baita live, tá? Sim, o conteúdo que ficou aqui foi impressionante. A gente já Mas já tá está acabando? praticamente... Oi. Já tá acabando, rapaz. Agora que eu fiquei empolgado. A nossa live, normalmente, como eu falei, a gente é uma hora de live, tá? A gente ainda vai se despedir, mas assim, o que eu queria, para finalizar aqui nossa live, o Fabiano, ele tá pelo Instagram da H-Soldas, e vocês, pessoal, que está assistindo aqui, que tem dúvidas sobre o processo MIG ou TIG, vocês podem estar entrando no direct da H-Soldas, podem estar falando, procurando saber sobre máquinas, equipamentos, dúvidas sobre esses equipamentos, tá? Já vi algumas pessoas falando aqui, já deixo bem claro, pessoal, que vocês que estão deixando seus comentários, algumas pessoas da H-Soldas já estão verificando, e toma isso como feedback, né, do que pode realmente tá trazendo de melhoria, o que é que realmente a gente pode fazer de melhor. Tudo isso aqui vale a pena para todos nós, tá? Então, assim, ó, Fabiano, só para fechar, eu queria também, eu vou deixar você falar mais um pouco, mas só para... a gente teve um curso esses dias falando sobre recuperação de altura de cabeçote, muito focado para essa turma da retífica, que eu via uma certa dificuldade, às vezes a falta de credibilidade no mercado por determinados serviços, porque o pessoal não tem qualificação profissional. Então, a gente teve um curso, né? Passamos 3 dias com a turma aí, uma turma boa, tá? Aprendendo sobre retífica de cabeçote, sobre a soldagem de cabeçote. E a gente está recebendo muito feedback bacana do tipo, cara, eu gastava 3 horas para encher um cabeçote, gastava um dia. Já vi falar gente que gastava 2 dias para encher um cabeçote. E os caras estão começando a encher agora em 30, 40 minutos, depois do curso que a gente fez de 3 dias. Após esse curso, a gente abriu as nossas vagas para o curso de soldagem TIG e alumínio. É um curso, tá, Fabiano? É um curso onde eu tentei montar, usando toda a minha experiência com a soldagem TIG e alumínio, não somente teoria. O pessoal pensa que vai fazer um curso de TIG e alumínio aqui online e acha que só vai ver teoria. Ah, Lucas, eu não quero saber teoria, eu quero saber prática. O nosso curso, eu costumo dizer que é um curso prático, tá, pessoal? Como assim, Landry? É um curso onde eu desenvolvo todas as práticas de soldagem. Ou seja, quando você vai fazer um curso presencial, você faz o quê? Você vai para um box, desenvolver o quê? A soldagem em corpos de prova. Então, tem a soldagem em corpos de prova. Não somente isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa ligar ao que você encontra no dia a dia no mercado, na indústria. Então, a gente tem o desenvolvimento de alguns projetos onde eu mostro desde a montagem e soldagem de estruturas metálicas, estruturas de alumínio montadas. E, além disso, a gente também vai estar passando a parte prática na área de manutenção, soldagem de alumínio, que seria o quê? Você como recuperar um tanque de alumínio, um cárter, um radiador, para quem tem gente que trabalha só com radiador, cara. É um nicho específico que você pode estar pegando dentro do curso. Tá? Então, recuperações, ou seja, manutenções, né, de carcaças, aquelas carcaças de motor de moto. Esqueci de falar alguma coisa aqui. Cabeçotes, né? A gente ensina não somente a parte de recuperação de altura de cabeçote, como também a parte de recuperação, por exemplo, das galerias. O pessoal peca muito nesse sentido do tipo da soldagem. Eu vejo muito erro, tá? Na parte de recuperação do cabeçote no momento da soldagem. Às vezes o cara vai fazer uma recuperação e deixa só aquela pelezinha ali por cima, tá? Onde foi feito o processo de corrosão ali que você removeu. Aí o pessoal podendo encher ali de baixo, né? Vindo de baixo, ganhando uma parede grossa, os caras vão lá e colocam material ali superficial, onde tende a dar problema. Ou seja, toda essa parte prática, a gente mostra dentro do curso. Tem eu, Lucas Landrini, ensinando como é o passo a passo, como é feita a limpeza, a preparação, a soldagem. A gente mostra o conteúdo ali com uma câmera profissional, mostrando como é o meu depósito, tem minha narração, mostrando o movimento. Tudo é passado detalhadamente para romper essa barreira do online. Então, Fabiano, o curso online que a gente está desenvolvendo, inclusive ele está aberto até o domingo, tá? Se alguém na live aqui ainda tem interesse em estar participando, a gente está com poucas vagas. Deixei bem claro para a turma que era um momento que a gente ia vender até o domingo, mas a gente tem um compromisso com a turma e eu quero fazer esse acompanhamento, né, com todos eles. Eu não quero, por exemplo, encher de gente lá na plataforma e eu não conseguir acompanhar.
Então, Ô, Landrine, eu vou me inscrever, inclusive, rapaz, porque eu te falo, nós temos aí muitos clientes espalhados a nível Brasil, né, no segmento de recuperação de cabeçote, radiador, e tá tudo rico. Tudo tudo rico. rico, rapaz. A gente brinca assim, mas realmente é um segmento onde traz uma rentabilidade considerável. Existem locais hoje a nível Brasil que tem uma carência muito grande. Outro dia eu estava, inclusive, em Recife, o pessoal, pô, acaba mandando daqui para São Paulo, algo parecido, entendeu? Então, é um segmento aí onde que o investimento, vou comprar uma Tiga CDC e tal, a rentabilidade é bem considerável. O E Landrini tem até um Fabiano, cordão de ouro já. Fabiano, você sabe aquela dica que às vezes falta do tipo, cara, por que é que eu estou errando? O pessoal passa a vida toda trabalhando de um formato que muitas vezes é errado, porque eles aprenderam com um cara que nunca teve qualificação. O cara aprendeu ali com um cara que ele assistiu uns vídeos ou que passou a informação de outro. Até hoje eu encontro profissionais trabalhando dentro de retífica com um eletrodo tungstênio 2% de tório. Entendeu? Até hoje eu vejo gente trabalhando dentro de retífica, fazendo esse tipo de recuperação, que você olha lá, o cara quando termina, ele dá uma caldeada lá por cima e, enfim, fica aquele negócio Ô, todo lá. Landrini, da- fazendo um adendo, aquilo que você falou, no tocante a equipamento também, para soldagem de cabeçote, eu costumo falar assim, ó, que as demonstrações, os trabalhos que a gente faz nesse tipo de cliente eu adoro. Por quê? Você muitas das vezes se depara lá, pô, ele faz um excelente serviço, mas ele tem o quê? Um equipamento que muito bom, um exemplo, equipamento uma DPT 300, DPT 350 HD, uma Bambina, só que são equipamentos ultrapassados. Por qual motivo? Consumo de energia muito elevado, dificuldade quando precisa se fazer uma corrosão, um depósito controlado de material, soldagem de espessuras finas. Então, assim, ó, pela H-Soldas, eu já fiz N trabalhos de demonstração, mostrando para o cliente a vantagem de adquirir uma inversora, menor consumo de energia, menor peso. Exemplo, pô, fiz um trabalho uma vez na aviação Itapemirim, com uma DPT 300, consumia 24 kVA em 200 amperes. Com a TIG 315, que inclusive é superior em fator de trabalho, tá? Consumindo 4 kVA e meio. Ou seja, é aquilo, é um dinheiro que está sendo jogado fora. Então, muitas das vezes, aquilo que sempre funcionou já está na hora de fazer uma atualização, uma melhoria, uma substituição para continuar tendo a rentabilidade que sempre teve. E aí, quando você fala, né, na questão do peso, por exemplo, eu já vi profissionais que fazem essa recuperação, e aí o que é que o cara faz? Ele fez a recuperação da altura do cabeçote, e aí ele deu um passo lá e viu que algum ponto ali ficou abaixo e, opa, eu vou precisar tirar o cabeçote da retífica para poder jogar na bancada, soldar novamente, depois volta para centrar de novo no lugar para soldar. Aquilo dá uma trabalheira imensa. Sendo que quando você tem uma máquina, né, leve, num carrinho, você consegue Portátil. movimentar dentro da oficina para poder estar fazendo essa recuperação sem precisar até de desmontar esse cabeçote no lugar. Foi uma das dicas até que eu dei para o pessoal no evento. Você tem que ter ou um box ali sempre próximo do ambiente, ou que uma máquina que ela seja possível você deslocar facilmente, né? E você poder fazer recuperações assim pontuais, para não evitar de desmonta o cabeçote, tem todo um trabalho. Não sei se você conhece o trabalho que a gente faz Sim. para poder centrar um cabeçote na máquina. E aí você tira o cabeçote, Estou até depois pensando em faz... montar uma retífica para mim, rapaz. olha aí. E vai dar bom, hein? Ah, E vai rapaz, dar... aí eu vou conseguir comprar as verdinhas, né? Colocar as agasoldas, aí trabalhar com ela eu já sei, já é meio caminho andado. Sim, sim. Então, assim, pessoal, eu estou trazendo esse assunto aqui, né, na intenção de vocês entenderem um pouco como é essa pegada do online, mas o foco hoje era vocês, era o dia do soldador. Eu disse, eu tenho que trazer um profissional aqui para dar show. Eu sabia que o Fabiano, apesar de nunca ter participado de uma live, mas o cara ele tem conhecimento, ele tem coisa para falar, e eu sabia que ele Eu ia passei realmente... até perfume hoje. Não é? Passei perfume, dei uma penteada na barba, ficou Eu vi bonitinho, você ficou rapaz. até mais bonita de cara. Passou uma É. maquiagemzinha e tal aí. Ou ficou menos feio, né? Brincadeiras à parte, Fabiano. Meu irmão, a live foi muito boa. Pessoal, essa live ela vai ficar salva
tá? Para quem ainda não... Teve muita gente, Lucas, eu não consegui acompanhar, eu posso assistir hoje, amanhã, enfim. Essa live ela vai ficar salva, a gente vai fazer um trabalho bacana com ela. Tem tudo para chegar a muito mais número do que a gente adquiriu hoje. Apesar de ser sexta-feira, Fabiano, muita gente já está aí, né? Na balada, já está no barzinho, no boteco, né? A gente está aqui trabalhando, mas enfim, apesar de ser sexta-feira, de muitas lives estarem acontecendo, afinal, hoje, dia do soldador, muitas empresas estão fazendo, né, lives como essa. A gente conseguiu reunir uma turma bacana, né? Falar sobre soldagem, trazer nossa experiência. Então, meu irmão, eu só tenho a agradecer por você ter topado. E para nós isso, Landrini, é muito gratificante, né? Até mesmo o pessoal que está acompanhando a live aí, nossos agradecimentos, porque num horário desse, pô, o pessoal está em casa, podia estar tranquilo, sossegado, mas está aí dando uma atenção toda especial. Então, assim, ó, a gente fica muito agradecido, muito contente com esse carinho de todo esse pessoal que está participando, né? Seja ele soldador, seja ela soldadora, né? Donos de empresa. Então, assim, para nós isso é muito gratificante. E eu vejo que no dia a dia, essa questão, até mesmo que você falou, as redes sociais, por incrível que pareça, ela acaba atingindo, né? Ela consegue alcançar pessoas que daqui a pouco não teriam nunca uma oportunidade de repente, estar aprendendo algo, né? Focado em cima de algumas ligas, de equipamentos. Então, cara, isso vem só engrandecer todo o segmento de soldagem, o segmento de soldagem num todo, né? E aquilo que eu falo, o aprendizado é contínuo. E o mais importante, não adianta nada a gente saber muito e não passar nada. Eu acho que essa troca de informação te torna um profissional diferenciado. É aquilo, aprendi e vou passar para alguém, ao invés dele fazer o errado, ele vai estar fazendo o certo. Verdade. Meu amigo, só tenho a agradecer pela presença de todos vocês, tá? Eu ia pedir até para o Fabiano aí deixar as suas considerações finais, se você tem alguma mensagem aí para a turma, mas a live rendeu, a live trouxe um bom aprendizado para todos aí. E vamos, como o Sérgio colocou aí, vamos fazer essa live chegar a muitos e muitos soldadores do Brasil aí, porque é conhecimento que está sendo postado aqui, é conhecimento que tem que chegar na turma. Então assim, ó, meus agradecimentos a todos que participaram da live, né? Que inclusive, como o Landrini falou, nós estamos engatinhando na questão, no meu caso, de live. Com certeza vai estar aprimorando, poder trazer mais e mais informação aí. Especificamente a gente fala, né? Uma vez que a gente veste a camisa da H-Soldas em si, então está trocando informação que a gente absorve no dia a dia, conhecimento e aquilo que eu falo, o mais importante de tudo. É algo que não se pode roubar ou retirar de você, que é o conhecimento. Pode roubar o relógio, o celular, mas o conhecimento ninguém vai tirar de você. Então é muito importante. Meus agradecimentos sinceros a todos, a equipe aí H-Soldas, aos diretores, César, Sérgio, Jean, aos técnicos da H-Soldas, os vendedores que também estão participando, e especialmente a você, Landrini, pelo convite. Com certeza vai ser a primeira de muitas que a gente vai estar fazendo, e agradecimento em especial, mais uma vez, a todo o pessoal que participou da live. Show de bola. Pessoal, agradeço também ao pessoal da H-Soldas por estar presente aqui, né, no projeto do Lucas Landrini sempre, nos dando força, nos dando moral, trazendo esse baita profissional aqui para fazer essa live com a gente, de peso, tá? No Dia do Soldador. Um feliz Dia do Soldador a todos, pessoal, e eu vou estar me despedindo aqui. Fabiano, meu irmão, até uma próxima. A gente vai estar fazendo, vamos bolar mais umas lives aí. Não vai faltar. Com certeza. Beleza? Beleza, valeu. Bom final de semana a todos. Valeu.